noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Como estamos? Bem, né? Graças a Deus. Bom, vamos falar um pouco sobre transporte ou modal de transporte, modo de se transportar. Bom, o transporte marítimo, né? Que são os navios e demais embarcação. Tem vantagem e também desvantagem. Transporte hidroviário, vantagem e desvantagem. Dutoviário, rodoviário, né? Ferroviário, aeroviário. Vamos falar um pouco sobre esses tipos de transporte aí. Bom, transporte marítimo. Navio. Vantagem. Você consegue levar bastante coisa no navio. Vê que os navios que se atracam no porto, vem com aqueles containers gigantes, você consegue levar bastante coisa no navio. Desvantagem, tempo é lento, né? E cada vez mais as pessoas querem agilidade. Nesse mundo globalizado as pessoas querem agilidade. Quanto mais rápido, melhor. Hidroviário. No hidroviário nós temos as barcas, né? Catamarãs, tá? Um exemplo de um transporte hidroviário. Você sai ali da Praça 15 para Niterói, do Paço Imperial aqui do Rio de Janeiro para Niterói. Você pega ali uma barca ou um catamarã. Repare que o tempo da Praça 15, tá? Do Paço Imperial até Niterói de barca é 15 minutos. Repare que o tempo é longo e a distância não é tão pouca, não é tão grande. Compensação, a vantagem, você leva bastante passageiro. Então são essas coisas, né? Essas vantagens e essas desvantagens que nos leva a escolher aquele modal que nós achamos mais favorável, né? Rodoviário. Transporte rodoviário, vantagem, flexibilidade. Praticamente o transporte rodoviário ele te leva a qualquer lugar, a qualquer ponto, tá? Desvantagem, tempo. O transporte rodoviário ele se torna um transporte lento. Você tem os engarrafamentos, os quebra-mola, tá? Os imprevistos da estrada. Outra desvantagem, preço, né? Os combustíveis estão cada vez com os preços mais altos. Então a gente tem que ir olhando essas coisas e ver quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada modal de transporte. Ferroviário, vantagem, agilidade, ainda mais em relação ao rodoviário. O transporte ferroviário, repara que ele costuma ser mais rápido que o rodoviário. Até mesmo porque o ferroviário ele não fica parando em ponto, tá? E a questão da flexibilidade. O ferroviário ele não é um transporte muito flexível. Geralmente ele segue uma linha reta, tá? Essa questão da não flexibilidade pode ser uma desvantagem do transporte ferroviário. Ele não é flexível. Mas compensação, né? Ele leva bastante pessoas ou bastante coisas, tá? E costuma fazer isso em um tempo menor do que o rodoviário. Então nós podemos dizer que o transporte ferroviário ele tem uma vantagem de levar bastante coisas ou bastante pessoas. O preço não é muito alto, tá? Mas a compensação ele não tem flexibilidade, né? Que é a desvantagem. Uma desvantagem também que podemos citar é o custo da manutenção. O custo da manutenção da ferroviária também não é barato. O transporte aeroviário, tá? Aviões. Vantagem, agilidade, é rápido. Desvantagem, que nós podemos dizer, preço, é caro. O alto custo do combustível torna esse transporte caro, né? E outra desvantagem também é o espaço. Ele não leva tanta coisa
se você comparar com o ferroviário ou comparar com o marítimo, tá? Falando em transporte marítimo, não podemos deixar de citar, né, o Porto de Santos, tá? É um dos portos, né? Porto porque é um só, mais importante aqui do Rio de Janeiro, aliás, de São Paulo, tá? Ele fica entre Guarujá ali, tá? É um porto muito importante, que ele faz ligação entre os lagos e rio. Ele fica entre Guarujá e Cubatão, bem lembrado. Fica entre Guarujá e Cubatão, ali em São Paulo. Duto viário, tá? O duto viário a gente usa muito para transportar gás natural. Geralmente tem essa ligação entre Brasil e Bolívia, tá? Salvo engano, tá? Essa ligação entre Brasil e Bolívia por gás natural é feita por duto viário. É um tipo de transporte que eu não vejo desvantagem, pelo menos para o que ele está transportando, né? Eu creio que ele suple as necessidades, ok? Boa noite, boa tarde, bom dia.